3, 2, 1. Seja bem-vindo. E esse é o podcast que a gente busca saber quais foram as estratégias e táticas, o que você aplicou que fez diferença aí na sua unidade, né, no seu box. E para validar, a gente precisa desse resultado. Então, eu errei aqui no começo, 123, 125. Eu vou começar a fazer minhas anotações aqui. Quantos alunos definitivamente vocês conseguiram matricular aí nesse período? E agora tem que ver lá na planilha, Samuel, mas é mais ou menos por aí, porque agora teve já uns desse mês que a gente que não entrou na conta, então é mais ou menos esses 125. 125 e mais ou menos quanto tempo? Ah, em torno de 8 meses, eu acredito. Show. Bom, assim, muita gente que vai ouvir principalmente a gravação disso vai se interessar porque você tem um box de CrossFit, né? Só que eu acho que a sua história é diferente de muitos profissionais de educação física que foram lá, enfim, né, pela paixão, pelo treino e coisa e tal, começaram o box. Então vamos começar lá do início, assim, entender o que levou você a empreender, a montar esse box, dar aquele contexto. Conta a história aí, fica à vontade, de onde que veio essa ideia, você já praticava, não, como que é? Então, quando eu conheci o CrossFit, eu não tinha nada a ver com educação física. Eu trabalhava mais na parte administrativa de uma indústria. Aí eu conheci o CrossFit, foi aquela coisa que é uma história que é até bem comum no CrossFit, né? Se apaixona pelo CrossFit, só pensa em CrossFit. Eu vi como o CrossFit me fez bem em vários pontos, né? De umas épocas meio depressivas, então vi como ele me ajudou nisso. Então eu já queria muito abrir um box de CrossFit por conta desses motivos. E até porque eu vi que na época, era 2014, 2015, era muito fraco, principalmente lá no Rio, assim, os boxes, né? Tinham muito poucos, algumas referências, mas poucas. Aí eu tentei abrir no Rio, tentei procurar uns lugares, no Rio não dava muito certo, porque o preço dos aluguéis estava inflacionado. Aí vai ter um ponto que eu acho que a gente vai acabar chegando a conversar de colocar na ponta do lápis o que vale a pena ou não. Então naquela época eu botava na ponta do lápis assim, bem por baixo, e já falava, cara, não dá para pagar esse aluguel. Aí eu tinha até desistido por um tempo. Aí depois eu acabei resolvendo vir morar em Ribeirão Preto, que a minha esposa era daqui, motivos de qualidade de vida. Muda E bastante do Rio para Ribeirão. Não tem é, praia, mas, cara, é uma cidade boa e tem uma segurança aí bastante diferente. O interior de São Paulo é muito bom, cara. não, eu provavelmente morar, vai ser difícil morar no Rio de novo, mas passar férias ou visitar o pessoal lá direto. Agora, para morar aqui é muito bom. E aqui tinha muito mais assim, oportunidade de espaço, né? Tinha um box bons aqui, né? Tem box bons. Para quantidade de habitantes até bastante, mas assim, é muito mais fácil arranjar um espaço aqui do que no Rio de Com Janeiro. certeza. Então, eu resolvi construir o box, que na região que eu queria não tinha um espaço muito legal. Eu resolvi construir. E aí fui dando a sequência, depois passei até a fazer educação física, que Caramba, eu já me formei já em educação física, que eu não gosto muito de trabalhar com algo que eu não entenda, né, o básico. Então eu queria mesmo assim, eu não costumando dar muita aula, eu quero pelo menos entender tudo o que acontece, participar de como a gente vai ter as ideias de treino, mesmo não sendo eu que periodiza, é o Cezinho, ele tem total autonomia para fazer essa parte, é importante cada setor ter essa autonomia, mas eu gosto de entender, opinar, até para fazer uma coisa que seja a minha cara, a cara do uhum. box. E O boxe ele tem essa necessidade, né? Ter uma personalidade, né? Um perfil, enfim, que é daquela unidade. Cara, mas o que me chamou a atenção, e deixar um abraço aí pro Cezinha, né? De passagem, pô, muito tempo conheceu, acho que desde 2013 aí a gente já estava fazendo algum Open junto, 2013, 2014. Então, cara, ele tem muito, só para em dar o 10 anos, crédito, ele tem muito mérito aí do sucesso aqui da Crane, ele tem muito mérito, sem assim, dúvida. o head coach, quem periodiza é quem cuida da porta para dentro, né? Não tem muito jeito ali no piso preto, depende muito dessa pessoa. Mas assim, vários pontos chamaram a atenção. Mas o primeiro, voltando até no que te deu
a ideia, né? Então, quer dizer, você era um aluno regular de um box, né? E provavelmente todo mundo aqui se identifica com esse aluno, né? O aluno que tem uma outra profissão, você falou que trabalhava numa indústria, e provavelmente a sua qualidade de vida ali não estava tão boa, você foi procurar na atividade física alguma melhoria, né? Um horário ali do dia que você cuidasse aí do estímulo físico para melhorar outras condições da cabeça, do bem-estar e tudo. Você pode falar um pouco mais disso, Diego? Assim, você conseguiu, em você, entender o quanto o CrossFit, nesse caso, te fazia bem, e você consegue identificar outros alunos que você encontra hoje e você fala, caramba, esse cara aí é muito parecido comigo há 10 anos atrás. Você tem essa Eu consigo, percepção? assim, eu consigo, assim, até bastante, porque eu passei por várias coisas diferentes, sabe? Então, assim, quando eu comecei a treinar CrossFit lá atrás, era um box começando em que eu tinha aquela pegada mais de querer competir. Então, assim, eu tinha essa vibe de querer competir, querer participar de torneios. Só que aí depois eu tive um acidente de moto que, sabe, me atrapalhou muito. Aí eu comecei a ver como era importante, até para a volta do treino, a atividade física, o CrossFit bem feito, né? Não aquela coisa só de tentar competição. E até vou voltar um pouquinho. O ponto inicial até essa parte de competição, que eu entrei nessa vibe, foi essa primeira parte inicial que eu estava bem numa parte depressiva, que eu tinha perdido a minha mãe, sabe? Aquela coisa de que você não tá legal. E aí eu peguei essa paixão do CrossFit dessa área. Isso aqui eu já vi várias pessoas aqui que já, sabe, comentaram com a gente, que quando chegaram aqui tinha depressão. Então, assim, já peguei muitos alunos que a gente conseguiu ajudar dessa maneira. Aí depois veio essa fase do meu acidente, que eu tinha que voltar a treinar, e é péssimo, porque você não consegue fazer o que você queria, você quer voltar a treinar, mas precisa fazer fortalecimentos específicos, precisa de diversas coisas, precisa ter uma volta com mais calma para evitar lesão. Então, eu consegui pegar várias dessas áreas e hoje eu vejo que, assim, lesão acaba sendo uma coisa comum, pessoas que, né, não só de treino, mas de lesões de outras áreas também, acidentes. E tem depois dessa volta, a gente tem que ter um cuidado especial com elas. Não adianta querer, né, forçar uma barra, queimar a etapa, que vai voltar a lesionar, vai atrapalhar a vida da pessoa. É. E aí eu peguei principalmente essas duas partes, e aí depois eu fui numa parte mais já da gestão já, e depois já começa aquela sequência já, né, de... Cara, porque eu acho que você ter passado por isso, ter sentido na pele, a gente falou da personalidade do boxe, né? Mas por você ter sentido isso na pele, ter, enfim, fundado esse negócio, provavelmente isso, ou consciente ou de forma inconsciente, tava presente em todos os momentos, né? Você saber que, pô, mais pessoas podiam ter essa contribuição que você teve nos momentos difíceis. E isso, você acha que hoje você conseguiu transmitir isso aí, formando equipe, tudo, dá até essa empatia por um público que não é o público atlético, né? Porque senão a gente quer sempre o boxe que o público não tenha, que os alunos não tenham nenhum tipo de lesão, que o aluno esteja ali 100% disposto, disciplinado, vivendo bem com tudo, pô, e esquece que é uma remediação para várias coisas que podem acontecer na vida, né? Seja Claro. física, emocional, como for. Você acha que ajudou a você construir a personalidade aí do que vocês fazem hoje? Eu acho que sim, porque no começo, principalmente, o foco sempre foi esse: saúde, qualidade de vida, que seja um lugar que a pessoa venha, lógico, para, né, tirar do sedentarismo, evoluir fisicamente, mas ao mesmo tempo para que seja a melhor hora do dia da pessoa aqui, né? Que seja, tanto que aqui a gente nunca teve aquelas coisas de gritar, a gente sempre foi muito nisso, ó, fala, sabe, com a pessoa, beleza. Tem pessoas que a gente sabe que quer que grite, aí beleza, mas tenha certeza que ela quer. Porque, pô, o cara vem do trabalho estressado pra cá, não quer escutar um grito na cabeça, sabe? A pessoa quer aqui ter um Razão. momento. Então, assim, esse começo foi sempre muito assim. Então, a gente sempre levou muito saúde, qualidade de vida, uma coisa de estar feliz aqui treinando. Tanto que nos primeiros anos a gente nem tentava jogar muito para competição, podia fazer um interno, alguma coisa, mas competição externa a gente nem tentava levar para não forçar essa barra, sabe? E aí depois de um tempo que a gente começou
a também ir para competições, porque acaba que é uma necessidade também um pouco da modalidade, né? O aluno vê essa parte externa, só que num Testar ali. clima, claro, mas num clima sem pressão, sabe? Num clima, cara, vamos para se divertir, vamos brigar, vamos brincar. É, lógico, né? Acaba sempre tendo um ou outro que quer competir um pouquinho no nível, né, mais acima, mas na grande geral a galera é sempre diversão. Acho que a gente conseguiu passar bem esse conceito, sabe? O box todo. Cara, eu gosto muito desse perfil, assim, sinceramente. Por um tempo eu chamava isso de um box mais comercial, né? Eu falava, pô, programação para um box comercial, né? Ter essa abordagem comercial que, na verdade, é uma abordagem ali focada no grande público, né? Nas pessoas que não É, necessariamente querem pegar um pesão ou que até se assustam em ver uma foto com todo mundo sem camisa, todo mundo muito atlético, né? A gente precisa estar aberto a esse tipo de pessoa que é a grande maioria que a gente pode contribuir. Mas, dando um salto, você me chamou atenção também na questão de ter construído, né, o prédio. E, cara, sim, não é tão comum, eu tive a felicidade de fazer isso também. E a gente sabe que na hora de construir ali, considera várias coisas, inclusive põe na ponta do lápis para o negócio, né, para a empresa, ela ser uma empresa saudável, né, viável claro. financeiramente, operacionalmente. Cara, conta um pouco mais assim, e qual que é a sua formação? Só para eu pegar aqui o quanto a gente vai A, aprofundar. a Antes, minha eu tinha educação. treinado. Eu cheguei a estudar 2 anos de administração, foi a minha primeira faculdade, quando eu tinha 17 anos, comecei. Aí eu larguei, não estava muito contente na época. Aí eu fiz depois hotelaria. Aí eu me formei em hotelaria e aí agora eu formei em educação física. E assim, eu não faço nem ideia o que você considerou para fechar a conta. Que você falou, comecei a levantar ali as possibilidades no Rio e tinha aluguéis muito caros, né? E assim, numa academia, a gente considera que o aluguel é a folha de pagamento, porque é uma empresa de serviço, né? É um serviço especializado, se a gente puder colocar assim, é onde você vai ter um maior custo. E, cara, viabilizar isso, quando você faz a conta pela mensalidade dos alunos, número de aluno e tudo mais, é um grande desafio, né? Você precisa olhar ali e falar, cara, eu sei o que eu estou fazendo e muita gente não faz essa conta, cara. Eu posso, assim, te dizer com tranquilidade que, pelo menos em box de CrossFit, mais da metade abre no puro amor e na fé, né? Na fé, na esperança e às vezes pega um preço do mercado, pega um aluguel, às vezes até para ter um aluguel mais barato, escolhe um ponto que não tem nada a ver, que assim, não adianta você fazer todo tipo de oração ali que, cara, não vai trazer o público que paga aquele ticket. Então tem uma combinação de fatores para o negócio dar certo. Mas se você puder trazer com a sua visão de fora, uma pessoa que não abriu aí, né, sendo professor de educação física, para ter um trabalho para si mesmo, né, depois que você foi se formar, quais foram as coisas, Diego, que você considerou para antes de abrir, assim, se você pudesse deixar um checklist para quem ainda pensa em abrir ou quem abriu e puder revisar? Então, assim, eu acho que assim, no mínimo você tem que ver o melhor que pode dar para ver se é condizente com o que você quer. Então, assim, lá no Rio, que era muito fácil fazer assim, não cheguei nem a botar no papel, porque era muito fácil, sabe? Um espaço mínimo na época, você ia pagar uns 7 mil de aluguel, talvez dava para 8 alunos por aula, sabe? Não precisa fazer muita conta, você concorda? Não ia fechar. Não ia fechar a conta. Vamos botar um ticket médio lá que seja de 300, que não era. De 300 vezes, vamos lá, 8 alunos por aula, dá o quê? 100 alunos? 30 mil talvez? Isso já assim, né? Conseguindo encher todos os Sucesso. horários. É, aí você já vai botar os 7 de aluguel, não sei se ainda teria IPTU na época, você já estava incluso, mas professores, conta de luz, água, contadora, né? Tem várias contas que a galera não vê, né? Contador, imposto, ninguém lembra que tem que pagar imposto, taxa de maquininha, limpeza, não bate, sabe? Bate, lógico, a pessoa pega lá, dá todas as aulas, limpa o box, faz os reparos, faz a recepção, aí sobra. Só que se a pessoa estivesse trabalhando a mesma coisa para outra pessoa, estaria ganhando sem toda essa responsabilidade, esse trabalho, riscos, né, que os riscos existem também.
Então a conta lá não batia de jeito nenhum. Cara, o legal é que por você na época não poder dar essas aulas, né? Isso fez você colocar na ponta do lápis, inclusive, o valor da folha de pagamento. É uma conversa que eu tenho com muito dono de boxe, Diego. Ah, E aí a gente vai passar a régua assim nos custos e eu sempre, cara, até é triste, mas eu tenho que perguntar. Eu falo, ó, o salário aqui de você como professor tá dentro? E o seu salário de dono, né, de administrador, tá aqui também? Ah, não, não tá. Então, cara, na maior parte das vezes a conta ali não está fechando, né? tá Realmente fechando. porque a pessoa está dando todas as aulas, limpando, fazendo recepção. É que não faz assim. Já teve assim, outro gestor de boxe, que até também tem uma base, ele me falou assim, cara, mas por que que você tem prolabore se você é dono? Uhum. Sabe, você vai tirar no lucro. Eu falei, cara, mas tem que estar nas contas. Se é no dia de amanhã eu falo assim, cara, vou viajar lá na família do Rio, da Espanha, cara, vou embora. Sabe, para saber se a conta fecha ou não, tem que ter um salário que eu possa pagar para alguém ficar no meu lugar também. Então, um Né? gerente no mínimo, né? Não precisa nem ser um cargo de diretor e tudo mais, mas um É, gerente. mas assim, tem que ter esse valor separado porque eu trabalho, né? Então, assim, o mínimo é ter isso. A partir disso a gente avalia se dá lucro ou não. Mas o mínimo tem que ter o salário. Tá, e nessa época da sua vida, foi uma decisão 100% assim, que você largou o seu trabalho na indústria ou outros trabalhos e começou o Não, box para ser foi a muito natural. Foi muito natural, porque assim, nessa indústria eu comecei lá também bem desde baixo, assim, aí fui subindo, aí virei sócio. Aí, cara, foram anos ótimos. Só que chegou num ponto que não estava já legal no Rio tanto para essa parte. Aí a gente ainda segurou um tempo, mas depois eu vi que não ia para um caminho muito bom, os outros sócios também, a gente preferiu sair. Aí eu saí dessa indústria, já porque já teria que sair, então já abriria algo novo de qualquer Uhum. jeito. Mas você não teve E nada em paralelo, então, assim, você não abriu e continuou trabalhando com outra coisa, não, né? não, foi uma coisa bem natural, assim. Tanto que eu queria até, eu tinha já alguns projetos antes de vir para Ribeirão, pensava em abrir, só que era uma sociedade muito boa, valia muito a pena, então eu falava assim, cara, não tem como eu ir nesse momento. E aí, já que Uhum. acabou acontecendo isso, de cair um pouco esse mercado, eu resolver sair dessa indústria, eu ia abrir alguma coisa nova no Rio, né? Ou poderia até trabalhar com outras coisas que eu já sou sócio, mas que meu irmão já trabalha, então seria um pouco, sabe, assim, dois fazer o trabalho de um, que eu não acho Uhum. também muito proveitoso. Então provavelmente eu vou abrir alguma coisa. E já que eu abri alguma coisa, eu já tinha um sonho antigo. Aí uniu tudo, mudei para Ribeirão E e foi uma nova comecei. vida. E que É, ano foi isso, Diego? Que ano que aconteceu? cara, eu vim para Ribeirão em 2018. Aí comecei a ver os terrenos. Na verdade, o terreno, infelizmente, só não foi comprado, ele é alugado. Eu me arrependo, isso foi uma coisa que eu me arrependo hoje, que daria para eu ter, né, tentado na época ver um para comprar, seria mais jogo. Aí eu comecei a obra foi bem rápida, foi bem boa, foi acho que 7 meses que eu fiz o galpão todo. Em novembro de 2018 inaugurou. Né? A gente Tá, então fez você teve agora. um ano aqui antes de fechar um pouco mais, um ano e meio, antes de ter pandemia e coisa e tal. Aí, E, cara, conta um assim, pouco, como que foi esse primeiro ano, o que que você fez que cara, deu então, certo? esse primeiro ano eu era de uma franquia, franquia não, né? Ele era meu sócio, né, da marca Crown, né, na época. Uhum. Quando a gente abriu, a gente tinha uma sociedade. E mas assim, eles acabaram mudando um pouco o jeito de Foi uma época que rodar. eles abriram várias sociedades, depois Aí depois eles não queriam mais continuou, né? sociedade, aí eles queriam vender sociedade que mesmo que era o que eles tinham ganho para depois ganhar royalties. Aí, cara, a gente se desentendeu um pouco. No final, a gente preferiu desfazer. Aí eu deixei de ser Crown um pouquinho antes da pandemia e abri a Crane, que foi a marca, Mas o nome que a gente criou, nosso. E aí foi assim, para mim foi muito melhor, sem dúvida nenhuma, fazer a própria marca. e aí Isso hoje valia você muito é mais a pena. sócio sozinho.
Isso. Junto com eu e meu irmão, a gente está meio que em tudo, mas eu sou o único que administra, digamos assim. Ok. Seu irmão ficou lá no Rio. Ficou Tá. lá no Rio. E, cara, assim, sozinho você acaba tendo que dividir a empresa em algumas áreas, né? Não sei se na época com a marca e tudo mais você tinha algum tipo de modelagem para fazer assim, mas como que você divide hoje a Crane, assim? Como que você divide os setores? Eu sei que tem o Cezinha que fica, né, responsável pelas aulas, programação, provavelmente pelos coaches também, mas dá um pouco de ideia, assim, como que você organiza, né? Porque eu te olho como um administrador, né? Então você Sim. está aí gerenciando uma empresa e a maior parte das boxes não tem uma visão mais profissional. Se você puder subir a régua um pouco assim, mostrar como que você toca todas as áreas. Até algumas coisas eu me orgulho bastante. Porque assim, eu soube dividir bem isso, né? No começo, principalmente com o Cezinha. Lógico, muito mérito do Cezinha também, que ele sempre, né, correspondeu muito bem. Então eu sempre dividi, porque quando eu chamei o Cezinha, ele não queria, não queria. Eu queria trazer ele não queria tanto vir, porque ele tinha umas outras propostas, que até nem eram melhores, mas envolvia um pouco amizade. Aí tem uma história engraçada, diz ele que foi até um dos nossos concorrentes, que falou, pô, vai para lá, lá você vai ter mais abertura. E eu prometi para ele, quando a gente sentou para fazer entrevista, para trocar ideia, eu falei que ele ia ter autonomia total na parte de treino. Eu acho que isso que é muito importante, que é um dos erros que eu vejo em muitos lugares. A galera fala assim, não, você que vai cuidar todo dessa parte. Ah, mas eu não quero isso desse jeito, não quero isso daquele. Né? Começa a dar uns pitacos muito, sabe? Eu falei sempre para ele, você vai ter sempre autonomia. E é uma coisa que eu fiz, faço até hoje, sabe? A parte de treino, tanto que às vezes algumas pessoas me perguntam alguma coisa, cara, Cezinha, lógico, eu sento com o Cezinha e falo, cara, Cezinha, acho que devia ser assim, a gente troca ideia. Até por isso, assim, a base que eu tenho de educação física, cursos, né? Esse final de semana a gente passou com o curso da CWB aqui no box, todos os coaches praticamente fizeram o curso, eu estava lá com eles também, vamos fazer, para todo mundo ter um pensamento parecido. Então, lógico, tenho essa conversa com ele, mas a autonomia dele. Então, os treinos eu não me meto tanto. Então, você saber delegar e dar essa autonomia é importante. Eu acho que isso é um ponto que, inclusive, eu preciso reconhecer, assim, porque não só com Cezinha, né? Tem a Maria Clara, ou eu tô errando o nome dela? Não, Ana Clara. Ana Clara, Ana pronto. Clara. Eu tô com Maria na cabeça aí, já vou... Cara, com a Ana Clara, que ela fica à frente do atendimento do WhatsApp, vendas, eu lembro uma vez que você apareceu numa reunião e eu achei muito legal a sua postura, que você deixou ela, né, como responsável, você só estava ali acompanhando e você deixou que ela trouxesse ali os problemas e inclusive desenrolasse as soluções, né? E é Claro. muito, e até vou me colocar aqui, cara, é muito difícil para o proprietário, para o fundador, ter esse tipo de postura, sabe? Pô, eu quero que essa pessoa fique responsável por essa área, então ela precisa ter autonomia e eu vou aqui, Mas vou dar o suporte, mas não vou me é que meter, né? assim, eu posso ter um pouco de mérito, mas eu também dou muito mérito para eles, porque assim, nem sempre a gente consegue ter essa confiança de deixar na mão deles desse jeito, né? Eles me passaram muita confiança para isso também. Então, assim, a Ana Clara já está com a gente há bastante tempo. No começo, é porque ela é muito nova, né? Ela tem 20 anos. Uhum. Então, só que ela é bem muito, muito além da idade dela já, em responsabilidade e tudo. Então, com o tempo, ela me fez sentir confortável para deixar na mão dela, né? Uhum. Tanto que hoje a gente vem uma recepcionista nova, porque a gente teve que trocar, eu coloco ela para treinar, eu já nem treino mais. Até eu acho meio ruim um pouco, porque se ela vai embora, eu nem sei mais treinar a, a próxima. Sim. Mas assim, é muito mérito deles também, mas quando aparece pessoas assim que têm muito potencial, tem que deixar na mão, tem que ir deixando a pessoa ter autonomia. E acho que naquela reunião teve vezes que eu falei, o que você acha? E várias vezes eu falo assim, pô, vamos, sei lá, vai ter reajuste de preço? Eu chego, o que você acha? Como é que sabe? Ela tá todo dia ali na recepção, então muitas coisas ela vai ter uma visão melhor que eu. A gente tem que escutar também, levar em É, consideração. E lógico, porque também, cara, você não perguntar nada e só vir de cima para baixo, você desengaja a pessoa completamente, né? Eu acho que tem um claro.
tem um Lógico, perfil... Ah, nem tudo levar. Porque, bem ou mal, eu tenho uma outra visão, né? E eu que vou ver, né, digamos assim, todas as visões para conseguir ter essa ideia. Então, tem vezes que eles dão uma visão e mesmo assim não bate. não, Mas, é isso. Eu acho que não é fazer o que tudo que eles apontarem que acham melhor, porque na verdade o papel de dirigir a empresa é seu, né? Que é você que tem claro, que dar a direção para o negócio. E a direção envolve ter toda a visão macro e falar, cara, eu acho que é por aqui. Mas é, o poder de você perguntar o que você acha ajuda muito a engajar uma pessoa. Pô, peraí, né? Eu tenho uma participação aqui, né? Pelo menos não significa que tudo que a pessoa acha a gente consegue colocar em prática, mas eu acho que essa postura que você desenrola também ajuda você no processo seletivo. E lógico, né? Você deve ter passado por várias experiências com diferentes tipos de pessoas. Mas se você já tem uma postura de que você vai buscar formar esses líderes, vamos dizer assim, no processo seletivo você já vai olhar e falar, caramba, essa pessoa é para frente, eu consigo ver que ela continua aqui, né? Que ela segue com essa área. Quais são as duas ou três coisas que você acredita aí? Vamos puxar para a área comercial, mas então para a Ana Clara. O que você acredita que a Ana Clara hoje faz de rotina e tudo mais, que outras academias no geral, não precisa nem ser boxe assim, que você acha que são coisas que talvez você nem sabia e que hoje funciona e você fala, cara, legal que ela tem feito isso, ou coisas que você já queria, já tinha uma ideia, ouviu em outra academia, ouviu dentro do marketing de fitness e que você acredita que funciona bem no cargo dela, assim, de atendente, consultora, ficar responsável aí pelo front da recepção, das vendas, do WhatsApp. eu acho que assim, a base, assim, eu pecava muito nisso antes, era planilhar tudo, né? Que até fica difícil a gente conseguir depois tomar algumas decisões sem ter realmente os dados. Lógico, dá para ter uma ideia, mas não dá para ter número. Uhum, Então a planilha do Marketing Fitness ajudou muito. Né? Por exemplo, até quando a gente, por exemplo, quis aumentar o valor dos patrocinados. Aumentou, pô, deu muito certo. Aumentou mais, deu errado. Né? A planilha falou isso, então beleza, você vamos voltar. estivesse olhando para os números. Cara, pô, vai indo. Talvez assim, tendo uma diferença grande, você pode até ver isso sem ter número, mas, cara, se uma diferença não for tão grande, algo tão visível, cara, às vezes você vai estar fazendo um investimento totalmente desnecessário, por exemplo. Ou às vezes ser de conversa, vida também, porque antigamente era tudo naquele freestyle. Beleza, é legal, só que realmente é cansativo, é mais difícil conseguir um volume grande. E até justamente a gente avaliar, tá funcionando essa conversa? Não está funcionando? Quando a gente tem os números ali, a gente vê as respostas, até onde foi, a gente consegue avaliar qual parte talvez da conversa não esteja fluindo tanto. Então, eu acho que esses pontos, assim, talvez para o meu ver, o principal, que talvez seja a minha função, seja analisar. Uhum. Então, isso tudo fez analisar e conseguir tá consertando alguns caminhos ali no meio, né, nesse meio do caminho. Cara, assim, sem dúvida, né? A planilha, acho que às vezes esses números da área comercial, não sei se é do seu caso, Diego, mas muita gente até mede. Mas normalmente mede a aula experimental para matrícula. E é cara, uma briga que eu tenho com o mercado. Que, assim, se você só mede quando a pessoa vai para a aula experimental e fecha matrícula, você está só conseguindo medir da porta para dentro, né? Então, quer dizer, pô, muitas vezes quem está sendo responsável por essa aula é a infraestrutura, ambiente e, consequentemente, também a própria aula e os professores que conduzem aquela primeira aula. Mas quando você consegue medir lá da porta para fora, ou seja, lá quando a conversa inicia no WhatsApp, como funciona o atendimento, o processo ali de perguntas, de agendar, de apresentar, enfim, de fazer o que tem que fazer, você consegue ter uma visão melhor da porta para fora, né? E não sei se era o seu caso antes, você media de aula experimental para matrícula,
controlava esses dados? Como que era? Porque eu lembro que você já tinha alguma prévia disso. Quando a planilha chegou para você, eu lembro que você já tinha mais ou menos, ó, a gente você alterou umas coisas na planilha. Como que foi isso? Ah, não, a gente tinha uma outra planilha agora, eu não me lembro se era era uma, se não me engano, tinha experimentais, talvez, e tinha um balanço de alunos. Por um lado, até legal também essa planilha, que você conseguia avaliar mais uma retenção de alunos, para Tá. você conseguir fazer tipo um placar de alunos que você ganhou ou que você perdeu. Então era legal porque você planilhava ali os alunos que iam vencer contrato, você conseguia ter uma, não posso falar, uma dedicação ali Previsibilidade. para manter ele, sabe? Uhum. Você conseguia olhar que ia vencer, era ok, só que não tinha dessa, como você fala, da porta para fora, né? Dos alunos que estão fazendo contato. Provavelmente tinha um Tecnofit, mas nunca cheguei a usar essa parte do programa. E qual era o outro ponto, Samuel? O que você colocou ali? Porque eu Ah, lembro que na sim. sua planilha, por exemplo, a gente ia só até uma parte. Sei lá, vou tentar lembrar aqui até o fechamento. Ah, beleza, matrícula realizada. Só que você adicionou mais coisas. Eu lembro que eu achei legal e nem tudo eu consigo pegar e trazer para dentro do método. Mas se você puder relembrar agora, eu também não sei se você lembra a diferença do que é a planilha original para a adaptação que você fez. Mas o Até que você não, controla ali? abrindo até dá para ver, mas uma das partes era a questão do atendimento dentro do box, né? Uhum. Principalmente veio para aula experimental, veio. Eu acho que aí acabava a sua planilha, né? Depois tinha Isso. cliente ou não, mas aí eu comecei a botar assim, quem que atendeu na recepção, qual Tá. era o coach que tava ministrando a aula. Porque assim, alguns blocos são poucos coaches, aqui hoje são 7 coaches. Então, sim, eu tenho que também ter essa variação. Pô, por que que um coach fecha 10% e o outro fecha 50%? Uhum. Por que que uma recepcionista fecha 20%, a outra fecha 60%? Então, assim, tem que ter essa ideia quando começa a ter mais funcionário, né? Até Pela para pessoa, né? não assim, não só para julgar, mas até para chegar para a pessoa de que, pô, tem um coach que faz 50%, o que que você fez? O que que você faz que dá certo? Né? Deu Teve um dia alguns passado, pontos. né? Claro, teve alguns pontos. Ele falou, eu faço isso, faço aquilo. Pô, beleza, vamos todo mundo fazer isso então, né, para conseguir estar melhorando. E então eu acho que era basicamente isso, um controle mais interno de quem entendia depois que chegava aqui no box. Perfeito. E, cara, assim, hoje eu fiz uma conta aqui de cabeça, então, você falou que são 7 coaches. Tá me ouvindo bem? Será que é mim? Agora Isso? tô. Eu Tá. não sei. Eu tô no Wi-Fi, O, mas isso é um dos pontos, hoje, Samuel, que eu acho bem legal, assim, que foi um dos motivos até de eu me orgulhar, assim, é que os coaches iniciais que eu comecei há 5 anos atrás, todos continuam aqui comigo, né? Alguns 5 anos. estagiários continuaram. É muito legal, assim, um dos estagiários começou com a gente, saiu mais porque ele abriu um box na época, que, pô, também acho super legal quando alguém sai para tá evoluindo também. Então, é uma coisa muito legal. Pontos que eu sempre achei também naquele foi que se eu queria levar uma alegria para os alunos, qualidade, eu queria que eles, né, se sentissem felizes aqui dentro, a galera que trabalha aqui tem que estar feliz. Porque assim, Uhum. ninguém vai conseguir imprimir aquela coisa, você tem que estar sorrindo para o aluno quando ele chegar. Cara, se o ambiente de trabalho for péssimo, ninguém vai conseguir fazer isso, mesmo se fizer, o aluno vai ver que não está Não, legal, né? cara, é nítido, né? Você vai num restaurante ou em qualquer lugar que você vê que tá com um problema lá dentro, você não tem nem vontade de voltar, pra falar a verdade, né? Você fala, pô, o lugar é ruim. E, Então, e essa então quando métrica eu aí vejo, de vários anos é interessante, porque eu tô com essa métrica também, cara. Eu coloquei essa métrica para ver os colaboradores, quantos anos, né? E criar uma meta ali de que aí você melhora o processo seletivo, né? Quando você tem um processo seletivo ruim, as pessoas não ficam um ano. Então, quer dizer, você tem um mérito aí, tem o mérito deles,
Mas tem um Claro. mérito que provavelmente você sabia encontrar as pessoas que falavam a mesma língua, né? Tinham as mesmas aspirações que você tinha lá no começo. Muito bom. Sim. Cara, 5 anos formando essa equipe, você falou 7 coaches, mais você, mais a Ana, e, pô, quer dizer, você gira com uma equipe aí de pelo menos umas 10 pessoas. Para um box, você deve conhecer outros donos de box, é bastante gente, né? Cara, é bastante gente, né? Como eu te falei, tem box que é duas pessoas. Então, E e, vai, mas assim, é necessário. É porque assim, os coaches também, uma das coisas que eu fiz para deixar eles bem foi essa incentivar o personal. Então, os coaches têm muitos alunos de personal, então eles não conseguem dar tanta aula. uhum. Lógico que o personal paga muito mais que eu, não tem como competir com isso. Eu acho isso E aí, bom, um porque personal aí na Crane. eles dão personal aqui. Pô, mas é bom demais, né? Você mostra para ele, olha, e provavelmente só quem é coach da Crane pode dar personal aí. Isso. Só quem é coach. Perfeito. Ou senão assim, eu até libero, mas teria que pagar umas taxas que são meio. A conta já não fecha tanto, entendeu? Isso. Então, assim, eles conseguem, assim, então, ter uma renda legal, porque não adianta falar, amor pelo esporte, cara, tem que ter o retorno financeiro também, eles precisam disso. Então, com o personal, eles conseguem ter esse retorno e, ao mesmo tempo, continuam dando as aulas aqui. Lógico, uma quantidade menor de aulas, por isso precisa de um número maior de coaches, mas a gente consegue distribuir bem assim. E de alguma forma todo mundo engajado, né? Porque consegue ter uma renda melhor no mesmo lugar, sem precisar ficar se deslocando tanto. Provavelmente é possível que um deu um personal aqui, um ali. Mas, cara, esse ponto eu respondi num outro grupo lá recentemente, né? Que o cara tava, pô, como competir, né? Com valor de hora aula, não sei o quê. Eu falei, cara, você tem que criar um plano de carreira, né? Pô, não adianta só você querer pagar a hora do professor, né? Se você quer o professor deixando a vida ali, né? Dando 8 aulas por dia, cara, você não vai conseguir cobrir uma oferta de personal que ele tem no mercado. Então É, você diminui a hora, o número de aulas mínimo para ele se manter dentro da equipe e oferece essas possibilidades. Isso aí é um baita negócio. E talvez esse seja um dos pontos aí da galera estar tanto tempo. Só que, ô, Diego, teve, claro. teve uma coisa que você ensinou para mim e eu comecei, mas não, eu acho que eu não coloquei, não protocolei ainda, tipo, dentro do método, que era lá na área comercial a respeito das comissões. Eu já tinha É, ouvido alguma coisa, mas não sei se você lembra. Um dia você me trouxe a forma que você estava ali atribuindo a comissão. sim. Você lembra disso? Que a maior parte dos lugares, assim, comissão é sobre venda. Ah, vende R$ 1.000, tem comissão sobre R$ 1.000. Você consegue explicar um pouco de como você pensa isso? O que que você considera? Assim, eu acho o CrossFit, o cross-training, ele tem uma receita muito baixa. A receita é baixa, então a única maneira deles ficar lucrativo é se a despesa for baixa, não tem jeito. Uhum, Então, eu vejo alguns boxes, pô, vamos botar sobre as vendas, sobre o faturamento. Pesa, pesa uhum, no box. Até porque, se for pensar também, uma parte da receita também você já teria, sabe? Então, pô, vale a pena. Eu vejo box em 3%, sabe? Eu acho que 3% do faturamento pode ser quanto do lucro? É bem elevado. uhum, Então, para mim, essa maneira não funcionava. Então, eu preferi pegar assim, o que eu posso dar de comissão? Então, vou pegar um valor e desse valor aí começar a fazer uma divisão por metas. Então, por exemplo, hoje eu tenho o faturamento X, a comissão vai ser Y. Então, pronto, a comissão é essa. A partir daí, a gente começa a dividir. Hoje eu tenho que, para esse faturamento, essa comissão, a gente não pode baixar de 200 alunos. uhum. Baixou de 200 alunos, já perde ali 30% da comissão. Ah, é uma comissão condicional, né? Isso, Condicionada a manter os alunos. Então, não é só sobre a nova receita, mas é sobre manter a base também. claro. Porque assim, também não adianta nada entrar em 50 alunos e saírem em 60. Então tem que ter essa. Então um dos pontos é isso. Tem que manter essa base de 200 alunos. Dois,
mais 30% da comissão vai para faturamento. Então tem uma meta ali de faturamento, tem que faturar aquele valor. Aí é venda, venda, não é recebido, é venda de faturamento. Uhum. Já está Tô um anotando. pouco ligado. Depois te passo qualquer coisa também, mas aí vai estar, entra também tanto a renovação de aluno, como entra novos alunos, venda de camisetas, entra tudo. Aí o terceiro ponto, aí já é um ponto mais de venda, que é o que? É a quantidade de prospects. Então, hoje eu coloco que eles têm que ter pelo menos 100 contatos novos ali com o número de telefone lá na planilha. Cara, isso reflete em 30% também. 30% também. Cara, porque, ó, pô, vou só fazer um parênteses aqui. Eu tava ouvindo Uhum. um podcast hoje, o pessoal falando disso, dessa questão de meta e até mesmo de como alinhar algumas expectativas, né? Porque se a gente coloca o foco só na venda, a gente não tem o foco naquilo que a gente tem controle. E aí, uma vez que você está organizado, você sabe suas taxas de conversão, enfim, você coloca o foco naquilo que você tem controle, que é o número de novas prospecções. Então, assim, se a nossa meta. Tipo, negócio de academia para ficar mais fácil. Se o cara pensar, eu quero emagrecer 10 quilos, pô, tô com foco no resultado. Aí se ele fala, não, pô, vou treinar os próximos 100 dias, todos os dias, pelo menos 30 minutos, vou fazer uma caminhada, vou para academia, mas são 30 minutos de atividade por dia. Isso ele tem controle. Se ele ficar só focar no resultado, pô, ele vai deixar de comer um monte na primeira semana, vai comer tudo na outra. Então, não. Coloca foco naquilo que você tem controle Para e que você fazer. consegue ser consistente. Então, cara, o foco, né? Fazer parte, isso tinha fugido para mim, né? Mas fazer parte dos condicionantes ali, né? Do que condiciona a comissão em 30%. Sem novos números, né? Sem novas prospecções por semana, é sensacional. E aí você Não, mantém o por negócio mês, por mês, por mês, por mês. por mês, tá? Então tem que É ter fácil. 100. Não é tão difícil bater, mas assim, se der mole, não bate. Né? Então, se Então, olhar para isso, não bate. E, cara, são 30%, né? É importante. pois é. Você pegou E aí uma depois, coisa, que é a única coisa importante, você dividiu em três, que é manter os alunos, só faturamento mesmo, venda, que é o óbvio que todo mundo trabalha. Cara, vender a e meta de prospectar. esforço sensacional. E depois, assim, os outros 10% que sobrou é, é quase um ganho, sabe, Samuel? Só delas manterem, digamos assim, as diretrizes básicas de planilhar as coisas, é bem assim um fácil para bater, sabe? Então, assim, Ah, mas eu tinha perdido. Eu juro pra você que eu tinha perdido, na vez que você me explicou isso, eu tinha perdido que um terço disso era prospecção. E aí, normalmente, eu faço um combinado, Diego. Eu falo assim, pô, quando eu ensinar isso para alguém, eu lembro de dar um mérito. Então, pode ter certeza que eu vou falar seu nome algumas vezes aí. Porque, normalmente, cara, não, as pessoas não sabem disso, né? Mas o marketing de fitness, ele é uma junção de coisas de princípios que estão em livros, em cursos e um monte de coisa que eu fui pegando e aplicando em academias, lá na época que eu tive mais academias. Só que nos dias de hoje, ele é atualizado por pessoas como você, que colocam em prática e, por outro lado, traz esses insights também, de, pô, isso aqui eu faço diferente. E aí é uma coisa que eu tento sempre lembrar todo mundo, cara, não é para você pegar o nosso modelo e colocar, pô, agora eu vou mudar a minha academia inteira porque eu peguei aqui uma planilha. Não, cara, você foi lá, você mudou a planilha, você falou, não, peraí, isso aqui é a planilha dele, mas isso aqui eu não posso abrir mão de ter, que é o conteúdo de recepcionista, coach, quem conduziu aquela aula, aquele aluno. Pô, beleza, no dia a gente não, acho que nem fala de comissão. Mas, bom, eu vou pegar o meu jeito de comissão aqui e vou organizar isso para atender essa planilha. Então, acho que isso aí é onde tem mais valor, irmão. Assim, eu fico muito feliz de saber que tem pessoas tão inteligentes assim, aplicando e vendo. E, cara, de tudo que você aplicou, você pode contribuir aí umas duas ou três coisas que você acha que funciona bem assim, né? Você falou da planilha, talvez falou um pouco do processo, mas o que que hoje vocês estão fazendo? Vale lembrar que tem academias que aplicam ciclos, todos eles, e se apaixonam pelo ciclo promocional. E você é uma das pessoas que não gostou do, assim, o ciclo promocional não tem no seu perfil, né, cara? E aí eu
acho que você está mais no permanente, na prospecção, mas dá um pouco de endosso aí para as coisas que você tem feito, os processos que foram aplicados, para a gente entender o que está funcionando também. Você já falou assim, eu sou mais do permanente, faço algumas promoções, mas até o ciclo promocional me incomoda um pouco, toda essa preparação, juntar o grupo, esperar. Eu sou mais imediatista, sabe? Então, eu vejo, além de tudo, que aqui em Ribeirão, a galera é meio assim também. Ela quer ali, várias vezes a gente lançava, o pessoal, não, quero fazer agora. Então, eu não curti tanto essa parte do ciclo mais promocional. Mesmo fazendo algumas promoções de vez em quando. E assim, é mais ou menos o que você falou, não precisa fazer exatamente igual, mas várias coisas que eu fazia no promocional, hoje eu já faço diferente. Uhum. A gente vai pegando algumas coisas e vai adaptando conforme a nossa maneira. Agora, o principal para mim mais foi o permanente, né? Esse foi, eu acho que, o que deu mais resultado mesmo, que antigamente eu fazia já uns patrocinados, mas não tinha, mas era muito, né, pegava o celular, patrocinava, então era bem fraco, já dava algum resultado, mas era fraco. E aí, né, você me ensinou toda aquela parte de fazer os patrocinados da maneira certa, né, fazer as variações, analisar quais que dão mais resultado, quais que dão menos. Então, assim, eu vejo que isso daí, assim, foi o divisor de águas grande, né? Esses patrocinados permanentes, alterando eles, isso daí foi eu acho que o principal, assim, dos pontos. E lógico, assim, ter esses outros ciclos, eu acho que fazem parte, às vezes até, principalmente em alguns meses, ou mês que é bom, você quer realmente dar uma impulsionada para aproveitar o máximo do mês, mas também alguns meses são meio parados, a gente buscar alguma maneira de prospectar, né? Por exemplo, o mês está fraco, vamos fazer uma campanha para os alunos indicarem gente. Então, é uma coisa assim que demanda trabalho, mas tem que estar em movimento. Então, eu acho que aprender os ciclos foi importante, mesmo eu gostando mais do permanente, foi importante aprender esses ciclos, mas o principal mesmo realmente é o permanente ali, fazer o patrocinado bem feito, fazer a base de conversa com os prospects. Eu acho que esse foi o Não grande ponto. adianta patrocinar lá, né? Porque às vezes o cara pensa, pô, sei lá, vou pegar um monte de dinheiro aqui e vou enfiar nos anúncios. Mas se você não tem esse controle de quem está chegando dos anúncios, como que conduz a conversa, como que mede taxa de comparecimento, taxa de conversão, cara, você nunca não vai ter coragem nem de aumentar os anúncios e também não vai nem dizer se está funcionando ou não, né? Porque você não sabe onde ajustar depois onde está o problema. Então, lembrando, né? Para quem ouvir e porventura for, pô, não, então o segredo aí do Diego para ter o resultado foi fazer anúncio. Primeiro começa arrumando o processo de atendimento, né? O processo de atendimento, quando você falou lá atrás, a primeira coisa, cara, foi planilhar, foi ter a clareza ali dos números, para depois você estar mais tranquilo para fazer os anúncios. Você trouxe uma coisa engraçada, você falou que você aumentou o orçamento uma vez nos anúncios e deu bom. E aí você foi aumentar mais, e é uma premissa que a gente tem, né, cara? Você tem que ir aumentando até dar ruim. O que seria dar ruim, né? Na nossa cabeça, a gente tem uma métrica que é o custo para um aluno novo. Você pode contar um pouco mais sobre isso? Assim, o que você viu que deu ruim? Foi tipo o público, que veio um público que não era ideal? Como que foi? Cara, agora exatamente assim eu nem me lembro, mas em questão até de prospect não foi tão relevante o aumento. E fechamento, então, né, a gente tinha um patrocinado, a gente resolveu dobrar o patrocinado. Né? A esperança era o quê? Dobrar todos os prospects, dobrar, né, a adesão dos alunos. E assim, era um mês bom, se eu não me engano era agosto ou setembro, que é um mês bom, então eu acho que foi agosto, porque julho foi um mês bom, eu falei, cara, agosto então, fazer dobrando vai estourar. Cara, foi pior que julho. Com Né? mais orçamento.
O dobro de patrocinado, o dobro de patrocinado, mais prospects um pouco, mas nada tão absurdo. E, cara, só que o fechamento acho que 2 vezes menos, na metade dos fechamentos de Rio. E aí você voltou para o orçamento Voltei anterior. para o interior E e aí voltou a funcionar. ali você se encontra. Cara, existe um limite também de pessoas na faixa etária e na região de cada academia, né? Então, mesmo eu vou aqui, vou enfiar muito dinheiro nos anúncios. Cara, tem um limite de academias no Brasil. Não tem como eu aumentar esse É. limite. Então, a gente percebeu isso também, assim. Não adianta você querer esperar essa resposta direta, né? Pô, vai aumentar, vai aumentar, vai aumentar, vai aumentar. Mas lá no fim do dia, eu acredito que vocês estão com uma base muito boa de cadastros. E como começou agora o mês de janeiro? Foi um mês bom? Começaram acelerando? Como que tá? Cara, janeiro é um mês bom. Eu espero que depois do carnaval também seja bom também. Mas janeiro foi bem legal. Não sei agora quantos fechamentos teve, mas foi uma quantidade bem boa. A gente só não fez promocional em janeiro, que às vezes faço em março ou janeiro, para dar justamente aproveitar, né, essa onda que a galera já está naquela, quero mudar de vida, quero treinar, e você já consegue captar o máximo. Só que a gente preferiu não fazer, até porque já estava, sabe, bem animado o público, né, o pessoal fazendo aula experimental. E, cara, janeiro tá bem legal. Tá. E qual que é o resultado final, Diego? O que você está esperando? Eu não sei se você tem a cabeça de querer ter mais unidades, né? Às vezes os caras têm uns sonhos meio malucos, assim. Mas você já está aí batendo 5 anos, né? Então, eu não sei. A gente não falou disso, pelo menos não recentemente. Daqui para frente, o que você está planejando com a Crane? É manter aí na velocidade de cruzeiro? Tem muito mais aluno para crescer? Tem talvez esses professores aí, proposta deles virarem parceiros em outras unidades? Estou jogando todos os cenários possíveis aqui. Você tem planos de continuar crescendo? Como que tá? Então, talvez, assim, eu queria, né, subir um pouco o número de alunos aqui, mas eu tenho uma ideia às vezes, mas depende de muita coisa, entendeu, Samuel? Justamente eu tenho que ver um lugar que seja bem válido para abrir, onde eu tenha bastante confiança, e aquela coisa dos números baterem. Encontrando algo assim, eu acho que eu abriria, mas não tenho essa urgência, assim, tem que abrir o Tribox, sabe? Que eu vejo muitas vezes e acaba às vezes querendo dar um passo rápido demais, aí dá 2 para trás. Você Então já hoje eu tô. conheceu gente que fez isso? Hã? Eu já conheci um monte, cara, de abrir o segundo e aí, pô, passa um ano, dois, volta e volta a ter um só, porque é uma capacidade de gestão que muita gente não está Sim, preparada, né? eu até pensei agora, pô, quase que eu abri um lá no Rio até, porque a gente tinha um terreno lá. Aí quase que eu abri um numa área que, pô, é bem legal. Só que aí, pô, tinha que fazer muita obra, aí você fala assim, cara, sabe, vale a pena? Quanto tempo que eu vou ter que ter para reverter esse investimento? Então, eu tô naquela, assim, aparecendo uma oportunidade legal, pode, né, provavelmente vou querer abrir, mas sem essa urgência aí para dar um passo em falso. Cara, para fechar, a gente bateu aí os mais 100, mais 125. O... Quanto falta aí para chegar no número ideal para colocar você naquilo que você imaginou desde quando você abriu há 5 anos atrás, né? Sei lá, tamanho da comunidade tem suas responsabilidades também, mas ainda tem um Sim. chão para crescer. Então, assim, naquela época eu queria chegar a 300 alunos, né? Uhum. Mas, assim, eu não sei hoje se realmente é tão viável, assim, até pelo espaço. Pô, 300 alunos, cara, ia ficar formigueiro, teve aquela coisa que você tem que encher as aulas específicas que não são tão cheias. Uhum. Então, hoje eu já penso, assim, que uns 250 alunos, né, uns 30 a mais do que eu tenho hoje, já ficaria um número bem legal, sabe? Tá, hoje você está com 220, então. E você falou negócio de horários específicos, né? Então, Diego, eu não sei se você está atento para isso, mas lá no permanente, que é o ciclo que você pegou o jeito aí, né? Tá colocando na velocidade de cruzeiro, cara, você pode duplicar campanhas
e ter campanhas focadas em horários específicos. Você já chegou a fazer algum tipo de convite, de criativo de anúncio para horário específico? Não. Há um tempo atrás, sim, né? A gente tem um plano promocional para os horários mais vazios. Uhum. Alguns, assim, até deram muito certo. Vou até ter que rever os horários vazios Estão depois, porque tem uma aula que, cara, não tinha ninguém. Hoje em dia já 20 pessoas na aula, 20 e poucas. Então, sabe, eu tenho que depois dar uma olhada nisso. Mas às vezes eu já faço, só que demora até para engrenar, né? Mas vou dar uma olhada melhor até essa aula depois disso. Cara, assim, não tem muito segredo. Se você faz, né? Se você já sabe tudo que você sabe, né? Já tem o processo de atendimento, de apresentação, de aula, de vendas, e você já tem o processo ali de fazer os anúncios, basicamente é você entender quem é o público e quais são os convites possíveis para chamar a atenção dessas pessoas. Então, quem faz home office pode vir esse horário. Pô, vou fazer um convite falando de CrossFit home office. Pô, o problema do cara ficar sentado o dia inteiro, pô, de ter isso e aquilo, então vou fazer um convite para quem faz home office. E aí você faz o convite, mas sempre no convite apresentando o horário, né? Então, porque quem vier por aquele convite, se o horário está explícito ali, a chance são que ela é uma pessoa que pode treinar aquele horário. Entendi. Eu não vou dizer que é o único, mas que eu tenho validado é o jeito que você pode ir garantido, né? Então, você entender quem é o público que pode ir naqueles determinados horários e como se conectar com esse público, não só falando treine nesse horário, mas qual que é o benefício de treinar no começo da manhã? Ou qual que é o benefício de treinar às 10 da manhã para você que faz home office, cara? Depois você almoça e a melhor coisa que pode acontecer para o seu metabolismo é você treinar antes da sua principal refeição, enfim. Tem umas abordagens legais aí, depois a gente pode conversar mais. Ah, Diego, só tenho que te legal. agradecer, cara. Só te agradecer, Ah, porque 2023 foi um ano muito massa aí, acompanhando o crescimento seu com a Crane, né? Os, os pontos serem ajustados. Eu acredito que você tem um perfil que é, é raro, posso dizer assim, né? Bom, perfil, não, sério, o perfil de um administrador mais pé no chão, mais tranquilo, sem essa pressa louca de sair fazendo tudo e resultado para ontem. E você foi aí construindo um processo de cada vez, ajustando, adaptando para a sua realidade e tá aí, tá perto do resultado que você está buscando. Parabéns. valeu, obrigado, Samuel. Eu agradeço também por esse ano aí, que você me ensinou bastante e com certeza aí muita coisa, ajudou muito, muito sucesso aí que eu tenho hoje aí também foi muito por esses aprendizados aí que você conseguiu passar nesse ano. Cara, vida longa, Crane, parabéns aí para você, lógico, mas para Ana, para o Cezinha, que estão à frente aí das suas áreas. Irmão, obrigado por compartilhar. Eu fico muito feliz em ouvir, né? Saber, pô, você pegou um processo todo que foi criado aqui e a gente foi colocando em prática, foi apertando os parafusos e agora está na velocidade de cruzeiro. Então, espero que o carnaval passe rápido para você colher os frutos aí depois do carnaval. Pô, aproveita o feriado. Valeu, Tamo junto. Samuel, obrigadão. Valeu. Tamo junto, um abraço. Grande abraço. Valeu, pessoal. Vamos que vamos. Fui.